31 de julho, Jesus é rejeitado pelos seus conterrâneos. Marcos capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Abruptamente, Marcos interrompe essa descrição da rejeição de Jesus e começa a falar outro assunto. Por quê? Porque Jesus já sabia, tinha vindo mensagem para ele de que João Batista estava preso já há alguns dias e Jesus não foi vê-lo. E João então ficou surpreso com aquilo e mandou alguém ali perguntar para Jesus se é Jesus mesmo o Messias ou viria outro. Porque aparentemente Jesus não estava demonstrando amor para com ele. Jesus não foi visitar João Batista. Nós já falamos sobre essas coisas. E aqui, Jesus então faz um paradoxo, sabendo que João Batista estava para morrer. Ele dá instrução para os 12 discípulos seus. Veja, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e para curar. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados com sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, que é a mesma pregação de João Batista. Expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então veja, a mensagem aqui é o contrário. Enquanto João estava preso sem pregar, os discípulos assumiram o papel de João Batista e pregaram a mesma mensagem de 2 em 2, indo em vários lugares. Retornaram felizes, contando que tudo que tinham feito. Marcos então volta
para falar da morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Lembra dos milagres que ele fez? Chegou ali e ficou muito famoso. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. E ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Isso já tinha acontecido, só tem um relato aqui. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E, chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedirdes mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta lhe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não o quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E foi, e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, o entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Contado isso que já havia acontecido, né, antes de Jesus mandar de 2 em 2, agora Marcos volta a continuar a história do final de quando os discípulos voltaram todos felizes. Voltaram os apóstolos, verso 30, 6:30. À presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. É muito interessante que Jesus ele foi rejeitado pela sua família. Veja que no momento antes, quando os fariseus, no capítulo 3 de Marcos, Jesus enfrentava a oposição dos fariseus, que o chamou Jesus de diabo, de Satanás, de Beelzebu. Ao mesmo tempo, sua família, seus irmãos, Maria e seus irmãos, foram atrás dele quando ele estava palestrando a uma multidão de pessoas. E pediu para ele parar de falar para vir atender eles lá fora. Deram um recado para Jesus e Jesus disse não. Não saiu. Falou,
quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro ouvindo a palavra de Deus. São aqueles que fazem a vontade de Deus, meu Pai. Então Jesus, ele era insistentemente perseguido pelos fariseus, por sua família que não acreditava nele. E agora a cidade de Nazaré, a cidade dele, o desprezou, riram dele. E ele então não pôde fazer tantos milagres ali. Ficou então nas cidades vizinhas. E ele então perde o amigo que ele tinha, o primo dele, João Batista. Ele não foi visitá-lo, porque serviu como exemplo que muitos vão estar sozinhos na vida, até o fim. Por isso que ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus falou para João Batista, através dos discípulos que foram perguntar para ele se ele era o Messias mesmo. Falou, bem-aventurado, feliz aquele que não se escandalizar em mim. Não tem problema que eu não vou visitar você. Você é um dos meus. Então serve para isso também para nós. Enquanto isso, Jesus começa agora a treinar os 12 discípulos, porque logo Jesus seria morto e iria então para o céu. E os discípulos deveriam assumir não só a função de João Batista para pregar o arrependimento, mas assumir a própria função de Jesus, curando, expelindo demônios e preparando o povo para o encontro da segunda vinda de Jesus.